dia e a paz do Senhor, meus irmãos. Porque eu sou o professor Alberto Costa, professor do discipulado da IBD Farol, e junto com vocês estudaremos a lição número 11 do terceiro ciclo do currículo da CPAD. Sejam bem-vindos. Neste trimestre nós estamos estudando sobre vivendo as verdades bíblicas. Excelente tema de lições sobre as verdades bíblicas. Trimestre maravilhoso. Na lição passada, na lição do domingo passado, nós estudamos sobre relacionando-se com a sociedade, o relacionamento do cristão com a sociedade. E nós aprendemos a entender a importância do viver íntegro do cristão na sociedade e em nossos dias. Explicar a adequação do sal e da luz nas palavras de Cristo aos seus discípulos. E a demonstrar a importância do testemunho cristão por meio do exemplo. E na lição de hoje, lição número 11, nós vamos estudar relacionando-se com a sua igreja local. Onde você está, curva a sua cabeça, vamos orar e falar com Deus neste momento. Senhor, meu Deus, muito obrigado por este dia todo especial, por esta manhã todo especial. Abençoa, Pai, a cada um daqueles que estão a ouvir e aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Que o Teu Espírito possa fazer morada nesta manhã. Que Tu possas falar conosco de maneira sobrenatural e grandiosa. Que possa, ó Deus, impactar as nossas vidas de certa forma. Pai amado, fique conosco. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Meus irmãos, vamos iniciar, sem perda de tempo. Vamos lá. Quais os objetivos da lição de hoje? É a descrever o que é a igreja do Senhor e o seu propósito para o povo de Deus. É explicar a necessidade que temos de frequentar uma igreja local. Esclarecer que na igreja local desenvolvemos a comunhão com outros cristãos. E nós temos o nosso texto bíblico base, baseado em Atos, capítulo 2, versículo 32, 33, depois do 36 até o 47. Se você não tem aí a lição nossa, no século 3, você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 32, 33, depois 36 a 47, tá bom? Vamos lá, vamos juntos, lemos aqui. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltando pela destra de Deus e tendo recebido do nosso Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre vós, agora vedes e ouvis. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais discípulos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha que pregação do céu. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos que criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todo, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias
acrescentava o Senhor à igreja aqueles que a havia de salvar. Deus é tremendo, meu irmão. A meditação, o texto para a meditação nossa, encontra em Salmo 133, Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, meu irmão, oh, quão bom e quão suave é. A nossa introdução, igreja, igreja. E aí? Qual a diferença? Igreja, observe que igreja tem um I maiúsculo, a outra tem um I minúsculo. Igreja, igreja, tem diferença? Lógico que tem. Existe alguma diferença? Tem. A diferença é vista nos objetivos da própria lição. Descrever o que é a igreja do Senhor, com I maiúsculo. Isso fala de você como igreja santa, como igreja do Senhor. E o seu propósito para o povo de Deus. Explicar a necessidade que temos de frequentar uma igreja local, templo local. Esclarecer que na igreja local desenvolvemos a comunhão com outros cristãos. Então nós temos uma lição muito boa, um tema muito importante e atual demais. O primeiro, a origem da igreja e a sua composição. Você sabe, irmão, como foi a origem da igreja, como foi a composição da igreja? Você sabe como foi? Vou lhe explicar. A igreja, ela se originou, nasceu durante a festa de Pentecostes. Logo depois que Jesus subiu ao céu. Homens e mulheres que creram em Jesus como Messias foram ao cenáculo orar e lá foram cheios do Espírito Santo. Aí nasce a igreja. Primeira lição. A igreja nasce debaixo de oração e da unção do Espírito Santo. A igreja nasce nessa circunstância. A igreja anda nessa circunstância. A igreja vive nessa circunstância. E a igreja vai subir desta forma também. Oração e o Espírito Santo. Oração e o Espírito Santo. Então naquele dia, o Espírito Santo desce e escuta e ouve-se línguas repartidas, línguas estranhas como se de fogo também. Desce sobre todo o povo. Impacta aqueles homens. Impacta aquele povo que está ali. De uma forma tão tremenda que a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitam a Cristo. Então a palavra de Deus, o agir de Deus é tremendo. É grandioso. Então a igreja nasce debaixo de oração e da ação e do agir do Espírito Santo. É ali que nasce a igreja. Se considerarmos que a igreja se originou logo depois da ascensão de Cristo, veremos que ela não iniciou como igreja logo depois da ascensão, mas com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Homens e mulheres creram em Jesus e agregaram-se aos discípulos e deram início à igreja do Senhor. Nós não vamos aprofundar alguns temas, mas vamos falar sobre o relacionamento com a igreja, então a gente vai andar para vir neste ponto. Quando a igreja ia migrando para outras regiões, iam formando novas igrejas, templos, e Deus ia agindo e fazendo maravilhas naquela região. Igrejas locais no Novo Testamento. Você lembra de igrejas do Novo Testamento? Inúmeras, né, meu irmão? Aqueles homens, depois que impactados por Deus, mudou tudo. Inicialmente vemos a majestosa igreja de Jerusalém. Porém, a igreja bem acomodada, mas a gente observa que a Bíblia revela que não ficou em Jerusalém. Jerusalém desce, dá início a todo o aparato, mas a igreja não fica só em Jerusalém. Com o martírio de Estevão, grande homem, veio a primeira grande perseguição e a igreja espalhou-se, formando várias igrejas. Em Roma, né? Em Roma, Jerusalém, Antioquia, Filipos, Éfeso, Colossos, Samaria, Damasco, Lídia, Jope, Coreia, Antioquia, Chipre, Ásia,
Europa e os confins da terra. Então a igreja se expande. A igreja nasce. Durante o Pentecoste, Cristo sobe, a igreja nasce com a descida do Espírito Santo. E com a perseguição, a igreja cresce e se expande para várias regiões e nações. Deus age por meio de pessoas. A igreja nasce, se expande e Deus usa você. E Deus age por meio de você, para que a igreja seja um referencial local onde você congrega. Mas precisamos lembrar que tanto a igreja como as igrejas são formadas por seres humanos. Tanto a igreja, você, como as igrejas, como o templo, são formados por homens, por seres humanos. Por seres humanos com inúmeras debilidades, né? Seres humanos que são falhos, seres humanos que são complicados, independente do tipo de cultura. São pessoas falhas, são pessoas com várias formas de vida e de viver como um todo, né? Com personalidade diferente, com estilos de vida, com culturas diferentes. A igreja é formada por essas pessoas, como um todo, né? Seres humanos. E a convivência desses humanos nem sempre é harmoniosa, pois são pessoas diferentes e de todos os tipos. Há de convir que esse relacionamento local, na igreja local, é um bom relacionamento, porém não é uma convivência muitas vezes tão fácil, porque a igreja é composta não de anjos, mas de pessoas como eu e como você. Então, cada um com seus defeitos e suas qualidades, mas com a ação de Deus, nós convergimos para que a glória de Deus se manifeste onde nós estivermos, onde a igreja estiver alocada. No segundo tópico, a igreja deve refletir o padrão de Deus. O padrão da sociedade. Nós vimos na lição passada, o padrão da sociedade é totalmente contra o padrão de Deus. Ele vai de encontro aos padrões bíblicos, aos padrões de Deus. Então, os padrões da sociedade, somos pessoas que compomos a igreja, somos também da sociedade. Só que pessoas salvas em Cristo. Somos pessoas que vivemos em uma sociedade, porém salvas em Cristo, com caráter, com a mente diferente. Nós temos um referencial. O mundo não. Então, o padrão da sociedade mundana é diferente, mas nós vivemos em uma sociedade. Porém, essa sociedade que nós vivemos e compomos esta igreja, nós somos um povo que faz parte dessa sociedade, porém salvos em Cristo. Muda-se totalmente a forma de ver as coisas. A sociedade age fora da vontade de Deus. Você tem alguma dúvida com isso, meu irmão? Eu acho que você não tem. Mas nós, como igreja, não podemos nos contaminar com tais práticas. Não. Existem falhas, existem erros de qualquer ser humano, de qualquer um de nós. Mas a igreja também é isso. A igreja é relacionamento. A igreja é estarmos juntos o tempo todo. É ver a glória de Deus se manifestar em nossa vida e na vida dos nossos irmãos. A igreja é um lugar magnífico. É a ação de Deus genuína na terra. E você é parte disto. Você é parte deste ponto. É como se vivêssemos na contramão da sociedade. Ou seja, como nós fosse arcaico, né? A modernidade, a relatividade, né? Tudo é relativo, tudo é relativo. Totalmente fora da mão bíblica. Ou seja, nós andamos na contramão da sociedade. A sociedade mudando, né? E qual o padrão de Deus, meu irmão? O padrão de Deus é oposto ao padrão do mundo. Simples assim. O que é normal para o mundo é condenável para Deus. Exemplo.
sexo fora do casamento, a lei da vantagem. Quantas pessoas do tudo quer tirar vantagem? Né? Quantas pessoas tudo quero tirar uma vantagem? Quer tirar uma vantagem? Quer tirar uma vantagem? De todas as formas quer tirar uma vantagem. Fez, vou pagar na mesma moeda. Aí a Bíblia diz: não, você é diferente. Você é minha igreja. Você não vai agir dessa forma. Então Deus age de forma diferente a contramão do mundo. Por isso é um impacto para o mundo. E nós temos a obrigação de impactá-la com estas verdades bíblicas. Que a Bíblia diz que não voltará vazia. Ai, que coisa linda! Não volta vazia. Para a meditação, Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como astros no mundo. Deus estará contigo, meu irmão. E Deus se fará brilhar em tua vida. O terceiro tópico é a igreja local. É um ambiente terapêutico. Ambiente de ensino da palavra de Deus. A igreja que prima pelo ensino da palavra é uma igreja saudável. A palavra de Deus é alimento sólido e forte para todo aquele que estuda e entende, conhece os preceitos bíblicos e tem na sua igreja ensinamento bíblico. É uma igreja saudável. É uma igreja forte, né? A palavra de Deus fortalece, conforme Salmos 119, 28. Daí a importância da escola dominical. Como é bom a escola dominical? Quantos debates maravilhosos nós temos todos os domingos. Todos os domingos, quantos ensinamentos maravilhosos, né? Quantas experiências boas nós temos. Escola dominical é algo que foi a mão de Deus para este mundo. A igreja que ensina é uma igreja que investe, é uma igreja que investe na leitura da palavra de Deus e tem nela a sua regra de fé e prática. Palavra de Deus, regra de fé e prática, ensinamento da palavra. A igreja é um ambiente de cura. Deus espera que a igreja seja local de ambiente de cura, onde pessoas, famílias e pessoas sejam restauradas. Meus irmãos, o ensinamento da palavra de Deus é restaurador. Uma vez você aprendendo e relacionando-se com a igreja local, estando junto dos cultos, junto dos irmãos, tendo essa relação com os irmãos e aprendendo, tendo essa missão da igreja local, né? E esse relacionamento entre a igreja pessoa e a igreja templo, esse relacionamento, ela cura. A palavra, o ensinamento de Deus cura. É ensinar a você que está angustiado e com rancor que isso só lhe faz mal. Então nós aprendemos na Bíblia que perdoar é a melhor coisa. Nós aprendemos na Bíblia que existem padrões bíblicos que te faz muito melhor do que você é. A Bíblia é perfeita e linda para isso, meu irmão. Então vamos nos relacionar bem com o que a Bíblia diz, com o que o padrão de Deus nos orienta a fazer. O ambiente da igreja local é um ambiente que cura. Por isso é tão importante que você congregue, que você esteja em sua igreja, que você vá à sua igreja, que você tenha contato com a sua igreja, que você relacione-se com os irmãos. É tão importante, porque existe cura de Deus para você. E só tem cura quando existem relacionamentos, ensinamentos e conhecimento da palavra de Deus. As pessoas que chegam na igreja chegam cheias de problemas. Isso é verdade. Ou você não chegou cheio de problemas? E Deus quer tratar essas pessoas através de nós. Então você como igreja, nós como igreja, podemos ser os agentes de cura para essas pessoas. Então esse relacionamento da igreja te faz muito melhor. Esse relacionamento de você com os irmãos na igreja te fará muito melhor. E você ainda será
será uma peça fundamental para Deus usar e curar vidas. É você que Ele vai usar. Nós estamos na igreja, mas a igreja não é aquelas 4 paredes. Ali o local, o templo. Mas a igreja que é você, que tem o Espírito Santo dentro de você. Se relacione com a igreja como um todo. Tenha esse relacionamento e seja usado por Deus. Seja peça que Deus use para curar vidas. E será que o Todo-Poderoso pode contar conosco? Será que Ele pode contar? Diga, eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Diga aí onde você está, eis-me aqui, Senhor. E Deus vai te usar nesse relacionamento com a igreja local, que é importante e imprescindível para a sua vida e para a vida de quem mora na nossa localidade. A igreja local é um ambiente de comunhão. Considerando que a igreja é composta de seres humanos, lamentavelmente, não é um ambiente perfeito. Não é, porque você não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas é um ambiente que, com os defeitos, com as suas limitações, existe o agir de Deus para fazer com que vidas sejam mudadas e transformadas, para fazer com que você se sinta bem, com que o agir de Deus seja grandioso em tua vida, com que o teu caminhar e o teu agir tenha um amigo do teu lado para te ajudar. Na igreja, Deus coloca pessoas para estar junto contigo. Quando você tropeçar, alguém te levanta. Quando alguém tropeçar, você levanta. E esta caminhada até chegar à Canaã celestial. A igreja não é perfeita porque nós não somos perfeitos. E a igreja é composta por nós. Por mim, por você, por teu vizinho, por teu familiar. Mas o Espírito Santo converge tudo que é bom e faz dela boa e agradável. Mas nosso Senhor deseja que cada um de nós, seus filhos, vivamos em comunhão uns com os outros. Oh, meu irmão, que coisa boa! Se de alguma forma você perdeu a comunhão com algum irmão, que em nome de Jesus esta manhã seja quebrado esta seta maligna, mas que a comunhão do Espírito Santo que a comunhão com teu irmão possa ser grandiosa, possa ser magnífica, e que o Espírito Santo possa agir de maneira grandiosa em teu coração e no coração dele e dela, para que seja quebrado, se assim você tiver. A Deus neste lugar, a Deus neste momento. A Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, eu estarei no meio dela. Então, pelo menos eu e você estamos aqui. Então, Deus está aqui, o Senhor está aqui. E vai mudar, vai ajustar arestas, vai podar o que seja necessário. Mas Deus vai te fazer uma atalaia para que o nome dele seja glorificado em tua vida. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aleluia, meu irmão. É isso o objetivo de Deus. Deus quer que nós andemos na luz, assim como na luz ele está, e tenhamos comunhão uns com os outros. Oh, meu irmão, o mundo vai saber que Cristo e que Deus é real. Muitas vezes, quando vê só a forma de comportamento, a sua forma comportamental de nós como igreja do Senhor, com o amor de Cristo embutido em nós, o mundo verá que existe Deus e que Deus se preocupa com eles. Deus tem feito maravilhas e vai continuar fazendo, e você será usado para isso. Eu quero dar uma síntese, meu irmão, de tudo que nós vimos esta manhã. Só recapitulando, como é que a igreja nasceu? A igreja se originou, nasceu durante a festa de Pentecostes, logo depois que Jesus subiu aos céus. Homens e mulheres que criam no Senhor Jesus foram ao cenáculo orar, e lá foram cheios do Espírito Santo. E nós tivemos o primeiro ensinamento, conforme a lição de hoje, que a igreja nasceu debaixo de oração e coação do Espírito Santo. Aí nós observamos que no início
existiu as igrejas locais no Novo Testamento. E você observa que Deus agiu de maneira grandiosa e o Evangelho foi para vários lugares, várias nações, assim como a Ásia, Roma, Jerusalém, Antioquia, Filipos, Éfeso, Colossos, e dentre outros os confins da terra. Cada igreja é um tipo de particularidade e de pessoa diferente. Nós aprendemos que cada igreja, que cada grupo de pessoas tem suas particularidades, tem sua cultura local. Uma igreja nossa aqui é diferente de uma igreja em um outro estado, que é diferente de uma igreja em uma outra nação. Existe a cultura. Existe a cultura local, regional e a cultura do país onde o Evangelho entrou. A única coisa que não pode é ir de encontro à palavra de Deus. Mas é quando ela vai ao encontro e converge com suas particularidades, tá ótimo, tudo bem, tudo certo. Então que a gente aprenda a entender, inclusive até Paulo, a forma que Paulo trata Corinto é diferente da forma que trata outro, porque existem particularidades de cada uma dessas culturas locais. E você faz parte da cultura local, da sua região, da sua igreja. A igreja local tem uma importância muito grande para a sociedade, para a humanidade, e é de vital importância. Se preocupe em cuidar e ensinar as pessoas que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. É isso que a igreja local faz. Uma vez que nasceu lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo desce, desde lá, a igreja nasceu, desde lá a igreja tem sido isso, tem sido um local que tem a preocupação de ensinar as pessoas que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, que querem continuar no caminho, ganhando e promovendo o crescimento do Evangelho, do Reino de Deus no mundo. O que a igreja faz, minha irmã? A igreja promove a pregação, promove o ensino, promove o suprimento das necessidades materiais e espirituais dos que ali congregam. Essa é a missão da igreja. A igreja tem isso, é relacionamento. É na igreja que somos ensinados a amar ao próximo como a ti mesmo, assim como a Bíblia ensina. É na igreja que somos fortalecidos na palavra de Deus. É lá que a gente aprende as bases e saboreamos o maná que desceu do céu. Nos relacionamentos com pessoas que defendem a mesma fé. E biblicamente aprendemos que ajudaremos e somos ajudados na caminhada até chegar ao céu. A igreja local não é o templo de 4 paredes e um telhado. Não. Não é isso. Ali é o local para encontro e reuniões, que precisamos estar o tempo todo juntos e nos encontrando nesse local, nesse templo, né? Na igreja local. A igreja somos nós, com nossas diferenças, defeitos, culturas e personalidades. É formado por pessoas que estão fundamentadas em Cristo. Essa é a igreja do Senhor. E a representação da igreja se dá pela ação do Espírito Santo na terra. Como Mateus 18:20 diz: quando 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. O Senhor se faz presente, meu irmão. Você é a igreja viva e ambulante de Deus na terra, mas tem que ter um local onde se reúne, onde tem uma submissão, onde tem uma orientação pastoral, palavra de Deus, ensinamento, onde Deus vai agir, Deus vai te usar, Deus vai te encher para impactar outras pessoas. Você tem que estar nesse local, você tem que amar a sua igreja. Tem suas diferenças, seus erros, seus defeitos, porque você e eu temos defeito, mas é um lugar gostoso e amável para estarmos. É bom conviver com os irmãos. Hoje o mundo é totalmente diferente, com tecnologia, relacionamentos, estilos de vida, totalmente de encontro. Vai na contramão do que Deus fala, na contramão dos ensinos bíblicos. E nós, como igreja local, temos que impactar a nossa localidade, que impactar o nosso local, nossa cidade, nosso estado. Nós temos um dever bíblico e moral nisso aí.
A igreja local precisa fazer a diferença onde ela atua, ser referencial para a sociedade. O papel da igreja é mostrar ao mundo que existe um Deus que se importa com a alma do pecador para salvá-lo. A igreja tem a missão de impactar o mundo, meu irmão. A igreja tem uma missão grandiosa de Deus na terra. A igreja local é terapêutica, como nós vimos. A igreja local, nós produzimos vínculos, comunhão, amizades. Nós produzimos amizades que vamos levar para a nossa vida toda. É ali, muitas vezes, que nós fazemos amizades, que a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. E nós só encontramos quando nós temos essa comunhão na nossa convivência, na nossa comunidade. Nem sempre essa convivência traz unanimidade, nem sempre, pois há pessoas diferentes, mas Deus quer que convivamos e possamos interagir da forma adequada à nova vida que recebemos de Cristo. Na igreja há joio e trigo. Você há de conhecer isso. Quando uma pessoa vivencia o novo nascimento, torna-se membro da igreja invisível. E essa pessoa precisa procurar imediatamente uma igreja local que honre ao Senhor e a palavra dele, para congregar, para ter comunhão, para ter uma nova vida, e que Deus mude o caráter dele naquela igreja. A igreja local é importante demais para uma cidade, uma sociedade. Existe a igreja universal, né? Que é todos aqueles que aceitam a Cristo em qualquer lugar do planeta. Existe aquela igreja com I, mas existe a igreja local, aquela comunidade local com suas particularidades e culturas locais, culturas nacionais do país, né? Frequentar. Por que frequentar a igreja? Porque temos que frequentar a igreja. Porque a maturidade e a preparação só vem com o tempo. E as dificuldades e as tribulações que temos dentro da igreja faz e vai moldar o nosso caráter e nos torna mais parecidos com Cristo. Deus vai nos ensinar do dia a dia da igreja, com pessoas diferentes que muitas vezes estão lá, com personalidades diferentes que nós vamos ter que conviver, e Deus vai nos moldar, né? Imagina a igreja como uma arca de Noé. Imagine. Permanecer dentro parece insuportável, né? Bem difícil. Mas fora da arca, meu irmão, é muito pior. Tá dentro da igreja é a melhor coisa, é o melhor local, é o local que Deus quer que você esteja. É lá que Deus vai usar pessoas para falar contigo. Vai usar um homem de Deus, um pastor, para mudar algo que tem em você. É você procurar uma palavra de Deus e ele prontamente usar alguém e falar para você. Fora da arca é muito pior. Ame a sua igreja. A decepção com alguma pessoa jamais pode ser motivo para você deixar de frequentar a igreja. Não, meu irmão, de forma alguma. Você tem um objetivo, é chegar ao céu. E você vai chegar ao céu tendo a comunhão com teu irmão, relacionando-se bem com a igreja, pedindo perdão, aprendendo diariamente, é Deus te ensinando todos os dias. A maior demonstração da ação de Deus na humanidade é a igreja. Sem a igreja não teria pregação, e sem a pregação, como estaríamos e onde estaríamos? A maior demonstração da ação de Deus na humanidade é a igreja. É você como igreja. É a igreja local que tem que impactar o mundo e pessoas. Meu irmão, que coisa gostosa é viver em comunhão, é relacionar-se com a igreja. Oh, meu irmão, que Deus te abençoe e que você possa se relacionar muito bem com a sua igreja. Para concluir, a igreja foi fundada por Deus para passarmos, crescer juntos na graça, na comunhão, no perdão, na adoração e ensino.
Por isso que devemos nos manter na nossa congregação, servindo ao Senhor com alegria e obtendo experiências edificantes de comunhão, uns com os outros, testemunhando de quão prazeroso é que vivamos em união. Como é bom viver em união. Viva, receba a união de Deus nesta manhã, paz, tranquilidade. É lá na igreja, é na sua igreja, que Deus vai aparar estas e te fazer muito melhor. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. No próximo domingo nós veremos Vivendo em Oração. Olha que coisa linda. Igreja em oração. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz.